Boa noite, Sérgio. Boa noite, Capi. Oi, boa noite, tudo bom, Ju? Tudo bem? Tá me escutando bem? Tô, perfeitamente. Você? Tudo certinho. Acho que o pessoal tá nos ouvindo bem também. E essa barbinha aí, Capi? Isso aí é preguiça agora todo, né? Eu digo que tu é um cara que dispensa apresentações, mas te apresenta aí pro pessoal. Bom, acho que é o pessoal aí que fez as perguntas, né? Que interagiu. Bom, primeiro, agradecer aí na tua pessoa, né? Pelo convite da Conexão Handball. É um grande prazer falar sobre o handball. E a galera que interagiu aí, que tá entrando e que realizou as perguntas, né? Conhece um pouco, até porque a minha trajetória eu fechei alguns ciclos muito recentemente, né? Então isso possibilita que eu tenha grande parte, né? Dos técnicos, dos atletas, dirigentes do estado do Rio Grande do Sul me conheçam. Então isso facilita, né? Eu atuei na modalidade em todas as instâncias praticamente, desde atleta lá quando eu comecei, quando me despertou a paixão no handball, passei a árbitro, passei a técnico, a árbitro técnico, e foi aí várias alterações e oscilações na minha carreira, né? Até eu finalizar como técnico, né? E depois como árbitro, e continuei contribuindo, né? Com a federação dentro das possibilidades, porque como eu trabalho com ensino superior, com a universidade, né, na UBRA, e então, às vezes, a minha função universitária impede que eu esteja mais presente, esteja pelo menos disponíveis, né, disponível para poder participar mais dos eventos. Então, essa é um pouquinho, né, a gente troca uma ideia, conversa um pouquinho para tentar responder um pouquinho das perguntas que foram feitas, né. Pouquinhas perguntas, né? Nossa, olha, eu acho que a live teve mais perguntas aí. O pessoal está me judiando. Marcelo, grande abraço, Marcelo, que tu recupere rápido, meu querido, tá? Um beijo no teu coração. Quero mandar um abraço aí pro César Leão da Tocantins também, que estava numa live com o professor Warley de Santa Rosa e ele mencionou aí a página. Abração aí, Grande, César. grande figuras, um grande abraço. Grande abraço aí a todos os ex-atletas aí que estão entrando, meu querido professor aí, Sérgio Luiz Chaves Alves. Para quem não sabe, tá? Professor Sérgio, eu fui aluno do professor Sérgio, vocês já ficam sabendo. Tá entregando aí ele, hein? Não, ele sabe disso. Grande André, um abraço, meu querido. Vamos começar então aqui com as perguntas gerais aqui. Então tá, bora lá. Qual a maior dificuldade que tu vê para desenvolver a modalidade aqui no Rio Grande do Sul? Falta de estrutura, né? É uma política pública que leve a uma estrutura decente, com condições de que você possa estabelecer uma proposta de desenvolvimento do esporte, de que incentive o esporte e que isso ao longo do tempo possa ter condições para que mais pessoas possam participar. E aí eu não falo só da questão do handball, né? Eu falo do esporte de uma forma geral, e nós sabemos que, infelizmente, não existe uma política pública de incentivo ao esporte séria, né? E aí tem várias perguntas ali, né, que eu estava analisando, que vem nessa linha, e que dê condições, né, de estrutura para que você possa desenvolver a modalidade. Então, é extremamente difícil. A gente faz porque nós somos abnegados, somos apaixonados pela modalidade, e ao longo da nossa carreira profissional, ao longo da nossa vida, às vezes a gente dedica um tempo maior do que para a nossa própria família a modalidade, pela paixão, pelo prazer. E depois, com o tempo, a gente vai se dando conta, né, que falta uma política realmente séria que dê condições para que possa se praticar esporte, e aí a gente acaba, né, desistindo, enfim, ou a gente acaba fechando os ciclos, né, Juliana, e segue outros projetos, outros desafios, né, outros objetivos. Seguindo então a linha dessa pergunta aí, o que pode ser feito para elevar o nível do handebol gaúcho? Como que a gente forma uma cultura esportiva de handebol, então, no Rio Grande do Sul, que tem mais outras modalidades, mas o handebol não é tão visto assim? Segue a mesma linha, né, através de uma política pública de incentivo ao esporte,
que proporcione condições de parcerias privadas, né? A gente tem que ter uma política, e essa política tem que partir do setor público, no meu ponto de vista, obviamente, e que possa estabelecer parcerias privadas dentro dos vários segmentos do fomento econômico, porque aí a gente vai poder ter parceiros, porque a gente vai gerar economia, e é só assim a gente vai dar uma possibilidade de estabelecer uma cultura esportiva, né? Não é que a gente vai ter a certeza mas que eu acho que a gente pode estabelecer uma possibilidade de uma cultura esportiva. Certo. Professor, tu ainda atua com algum projeto de formação de base de handebol? Não, a última equipe que eu formei de base foi uma equipe de 2011, que ela atingiu o seu auge ali no infantil em 2013, depois de 2014, 2015 ainda, ela em nível escolar, e depois, justamente por essa falta de estrutura, falta de incentivo, falta de apoio, ela acabou se desmanchando, porque eles fecham ciclos e buscam outras coisas normal, como todo e qualquer indivíduo, mas que por falta das condições não conseguem manter a prática esportiva, né? Mesmo buscando novos desafios, buscando novos objetivos na vida. Poucos, né? Eu estava até assistindo algumas lives de handebol pelo Brasil e é sempre a mesma queixa, né? A falta de estrutura, falta de investidores no esporte. Então é a nível nacional, né? Não é só gaúcho. Talvez lá para cima seja um pouquinho mais estruturado, em São Paulo, em outras cidades, mas aqui no Rio Grande do Sul, como é que tu enxerga? A gente, se for fazer, não tem como nós fazermos uma relação com os outros estados. Santa Catarina já está à nossa frente, Paraná, São Paulo e assim vai. Né? Mesmo os estados do Nordeste hoje têm uma cultura esportiva muito melhor, desculpe, né? Com mais estrutura do que a nossa, né? Por causa realmente dessa falta de cultura de desenvolvimento da prática, do apoio. A gente tem conversado com alguns expoentes políticos, digamos assim, e eu começo a observar que eles já têm essa percepção de que tem que ter algumas estruturas, tem que estar organizado e planejado, né, para que as pessoas que são abnegadas, que querem fazer um esporte, desenvolver, criar uma cultura, estabelecer uma cultura, né, manter essa cultura esportiva, possam realmente desenvolver seu trabalho. Então, já existe alguma coisa nesse sentido. Se a gente vai fazer essas relações com os demais estados, a gente vai perder sempre, porque os municípios já estão melhores estruturados, já tem uma política esportiva que proporciona estrutura e condições aos clubes e para que os atletas se mantenham, tanto é que a gente sabe que nós perdemos alguns atletas para outros estados justamente por causa disso, e é normal, né? Tu não tens como impedir isso, né? Então a gente sabe que existem projetos em algumas prefeituras, algumas coisas, mas não são projetos, pelo que eu sei, pelo que eu tenho conhecimento, possa e rezo para que eu esteja equivocado, enganado, que já existam projetos que tragam a parceria privada, né? Para que possa a coisa realmente alavancar, senão eu acho extremamente difícil, extremamente complicado. Existem prefeituras, existem apoios, existem alguns projetos, mas esses projetos estão viciados, por quê? Porque as pessoas já têm lá, algumas pessoas já estão estabelecidas, aquelas que querem entrar, que querem acessar, elas não vão conseguir. Eu sou um exemplo. Aqui em Santa Maria eu não consegui acessar o Proesp porque já existia lá toda uma estrutura já organizada que atendia já sempre a mesma demanda e que eu não consegui. Por quê? Porque eu não tinha apoio, eu não tinha conhecidos, né, em nível de empresas que eu pudesse captar, então é extremamente difícil, e aí quando você parte para essas captações, digamos assim, ainda você enfrenta outros desafios, né, que é bom a gente nem falar. Então, eu acho que a estrutura pública tem que estabelecer uma política que traga a iniciativa privada, que se estabeleça essas parcerias para que a gente possa desenvolver. Aí talvez a gente possa ter condições para que esses inúmeros atletas, inúmeros potenciais que nós temos no Rio Grande do Sul possam realmente praticar com condições e estruturas, né, e que o seu potencial se desenvolva e que eles fiquem aqui, que a gente faça intercâmbios sérios, intercâmbios de qualidade, para que a gente possa evoluir gradativamente.
Aqui falando em intercâmbio também, o Gabriel Vieira falou que outro fator importante para a evolução do Rio Grande do Sul existia um maior intercâmbio de conhecimento que foi importantíssimo de resgate do handebol em Pelotas com acampamento. Sim, perfeito. Isso que foi essa proposta do Jordi, que foi que trouxe para cá, entre outros, né? Não vamos citar o Jordi como exemplo. Isso é fundamental, eu fomento, porque agora tu precisa de estrutura, o Gabriel sabe muito bem disso, tu tem que ter uma certa estrutura para te poder levar para lá, dar as condições de alojar, de alimentação, né, de condições para que esses alunos possam desenvolver seus potenciais. Mas isso são coisas assim, o que nós poderíamos ter centro de treinamento dentro de cada município, onde as prefeituras poderiam criar fundos municipais de incentivo ao esporte, eu venho batendo nessa tecla há bastante tempo, para que cada município tenha uma equipe representativa do seu município. E aí, estabelecer dentro de um planejamento, dentro de um calendário, organizar as competições para que de 2 em 2 meses, cada modalidade tenha um evento de porte dentro da cidade. O que isso vai fomentar? Vai fomentar a gastronomia, vai o vestuário, a hotelaria. Então, é isso que eu digo, essa política pública que traga parceiros privados para dentro, né, da prática esportiva, não só no esporte de rendimento, mas também na questão social do esporte, né, que possa haver essas parcerias para que as pessoas, a população possa praticar mais, que tenha um profissional da área de educação física dentro das praças, onde existem equipamentos, para orientar a população. Quer dizer, a gente sabe que Santa Maria luta há muitos e muitos anos aqui pelo centro, né, de prática esportiva que nós não temos, né, porque, volto novamente a dizer, que no meu entendimento, Juliana, é por falta de uma política pública realmente séria, bem planejada e bem organizada que dê essas condições, que chame a iniciativa privada. Eu vejo dessa forma, entendeu? Posso que alguns outros colegas, enfim, outras pessoas tenham outro entendimento, outras sugestões, enfim, mas eu penso dessa forma. Sim, certamente, né? Porque antigamente, nos anos 80, a Dufisme tinha uma estrutura, digamos, bem grande, mas também era por parte, né, de uma universidade federal, não era por parte de empresas privadas, né? E você aborda uma questão bem importante. Até o professor Sérgio, esses dias numa live, estava comentando que se não existir uma instituição por trás de uma determinada modalidade, que dê suporte, dê estrutura e dê condições, não tem como a gente alavancar o esporte, não tem como estabelecer cultura. Por exemplo, você tem dentro de algumas perguntas que foram feitas, né? Eu tinha te falado que eu já tinha respondido quase que todas. Pois por exemplo, eu pensei, será que o Capi escreveu um roteiro aí no caderno? Hein? Você passou as perguntas e eu fui escrever. É pena que eu tive pouco tempo, senão eu poderia ter até escrito coisas, até porque a gente não tem tempo para abordar tudo. Mas você veja bem, por que eu me mantive um longo tempo com a modalidade? Primeiro porque eu tinha a escola, e quem fazia todas as coisas eram nós que fazíamos. Nós que através de sorteio de rifa, de risoto, essa é a realidade, isso aqui não é a realidade de quase que todo mundo, tá, gente? É de poucas equipes do Rio Grande do Sul tem estruturas que não precisam estar fazendo risoto, não precisam estar fazendo rifa. Tem um monte de gente sabe disso aí, né? Vivenciou isso aí. Então, na escola, eu conseguia fazer isso, eu conseguia organizar, a gurizada trabalhava e a gente conseguia, em nível escolar, se manter, até jogar competições gaúchas de clube com a gurizada da escola. Depois a UBRA abriu um espaço muito legal para a prática, né, para o desenvolvimento da modalidade e trouxe o handebol aqui em Santa Maria com a sua equipe representativa, à época que a UBRA tinha esse pressuposto, né, esse pressuposto filosófico que tinha a questão do esporte. Depois, ao longo do tempo, a missão foi evoluindo, foi passando. Hoje a UBRA é uma instituição de ensino superior, né, que trata exclusivamente do ensino. Então, naquele período, a gente teve a UBRA como uma base, como uma estrutura onde nós pudemos ter organização, ter algumas condições, e a gente manteve uma equipe por bastante tempo. Então, quando é que fechou? Quando mudou, fechou a equipe, e aí acabou. Ela durou 2, 3 anos, ali eu na frente da equipe, e aí a gente não tinha suporte, não tinha estrutura, e tu não tens o que fazer, né? Tu acaba mudando, fechando o ciclo, digamos, que eu gosto muito de me referir dessa forma, né? Fechar ciclo. E a UBRA foi uma equipe muito vitoriosa nesses 2, 3 anos, tanto, né, na modalidade masculina quanto na modalidade feminina, né? Tanto por esse apoio, muitas atletas se formaram, atletas tiveram a oportunidade de fazer uma graduação, então isso foi muito importante também, né? Isso também parte, né, da instituição privada, como a gente estava conversando antes, né?
Então... Você imagina bem, a partir de uma política pública que procure agregar a parceria privada, buscar para tem que ter, mas esse projeto tem que partir da iniciativa pública, porque para fazer com que a iniciativa privada entenda que existem algumas situações onde ela pode obter vantagens ou favorecimentos ou até vislumbrar algum fomento econômico dentro do seu segmento. Isso é possível de fazer, isso não é a cereja do bolo. Isso existe em vários lugares, nós sabemos disso, existem vários projetos. A questão toda é que se cria essa política e que se estabeleça isso, como você sabe, que é uma coisa que não é só no Rio Grande do Sul, essa falta de condições de estrutura de apoio, é em todo o país. Mas aí a gente vê, existem problemas seríssimos em outras áreas, né, para atender a população. Tu imaginas, nós do esporte, obviamente, né, que a gente vai ser os últimos a ter uma política realmente pública, porque nós sabemos que falta uma política pública de educação para o Brasil como um todo, uma questão da saúde, a gente está vendo o caos que nós temos aí, então você vê, isso é parte de uma política pública realmente que dê condições de suporte. Com certeza o esporte agora está em último patamar, né, ainda mais com todas as questões que estão ocorrendo. Mas agora vamos falar um pouquinho do Capi como técnico, então. E também um pouquinho misturado, né, com essa questão dos apoiadores. Tu contou algum tempo com o apoio de alguma prefeitura ou patrocinadores? E caso sim, no handebol, como que a gente deve buscar um patrocinador que sempre quer ver resultados e a mídia, e nem sempre a gente consegue atingir a mídia, né? Compadre, que pergunta complicada. Bom, o que eu vou dizer? Eu posso dizer que essa fui eu que fiz, até pela questão da mídia, tá? A tua vivência, né? Então, tu quer ver uma coisa? Eu não posso dizer que a gente não teve apoios, né? Que eu não tive apoio. Eu tive o apoio de um longo período, por um longo tempo, e até eu fechar meu ciclo, né? Desde que eu estabeleci com a equipe de rendimento aqui na Ubra, a partir de 2008, a Praxis Active Sport veio nos apoiar a questão do material esportivo e foi nossa parceira durante todos esses anos. Foi uma grande parceira. Nós tivemos apoios da Prefeitura Municipal de Santa Maria em alguns momentos. Algumas perguntas falam da Liga Nacional em 2014, que a gente participou. Nós fizemos uma grande, como costumo dizer, uma terminologia nossa aqui particular, gauchada, né? Porque era um sonho nosso, do nosso grupo, participar de uma Liga Nacional. E a gente sabia que nós teríamos imensas dificuldades e tivemos, e só conseguimos participar porque a gente teve o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Maria, à época com o secretário de Esportes, que nos deu as condições, que à época o ônibus, né, funcionava, não sei como é que agora, se funciona ou não, e a própria estrutura na época da Liga Nacional nos deu condições de participar, e a gente foi realmente para participar. Por que foi um ano só? Porque a gente se deu conta, em primeiro lugar, depois quando terminou, que a gente fez uma grande gauchada, né? Porque a gente não tinha condições para poder participar, e a gente viu que a gente participou de repente pudesse, né, vamos lá, olha só, tá Santa Maria tentando voltar em nível nacional, porque, né, na década de 80, como você já disse, foi uma referência, enfim, porque tinha uma instituição por trás, que era a Universidade Federal, que era a DUFSM, que tinha, né, que tinha todo esse aporte, que deu essas condições, e dali saiu, né, inúmeras equipes vitoriosas, né, que todo mundo sabe, a história mostra. Então, a ideia nossa era que a participação em 2014 nos desse uma visibilidade, e ela deu, só que como pela falta de uma política realmente que pudesse trazer, né, que tivesse o apoio da parceria privada, que estabelecesse essas parcerias, a gente não conseguiu, né, buscar uma estrutura realmente, ter as condições para que pudesse ter um grupo treinando, um grupo, né, em treino contínuo, com objetivos, com o atleta não precisar pagar do bolso para poder competir, que é o que a grande maioria com as equipes acontece, a gente bota dinheiro do bolso para poder participar, e a gente viu que não tinha como, a ideia era, com uma estrutura adequada, Juliana, a gente poder, em 3, 4 anos, começar a participar com as equipes de ponta e colocar a elas um pouco de dificuldade.
Porque a partir de 4, 5 anos, né, com toda uma estrutura, com desenvolvimento, enfim, a gente poder começar a jogar, criar problemas para as principais equipes do Brasil. Infelizmente, isso foi um sonho que acabou, né? Aliás, foi um sonho que nem começou, né? Um abraço aí para o Rômulo, treinador das goleiras de Concórdia, aí, que faz um trabalho incrível. A Dinda também, que entrou na live agora. Falando em termos de participação da Liga Nacional, eu estava assistindo uma entrevista, porque eu sempre procuro dar uma olhadinha, né, no que as pessoas estão fazendo e tal. Eu estava vendo uma entrevista tua, acho que para a TV Unifra, né, que o teu propósito com a Liga Nacional não era chegar lá e levar ganhar os jogos, era mostrar que o handebol do Rio Grande do Sul, plantar uma sementinha lá para, quem sabe, no futuro, né, trazer bons resultados. Eu acho isso assim incrível, né? Colocar no cenário nacional de novo o masculino do Rio Grande do Sul, né? E mesmo aquela época, a gente já não estava com um grupo, o grupo já não era mais aquele grupo que nós tínhamos há 2, 3 anos antes, que era grupo que chegou a jogar, né, chegou a criar dificuldades, pelo menos no primeiro tempo, com equipes que jogavam a Liga Nacional, nos JUBs, nos Jogos Universitários, a gente conseguiu. E depois a gente viu que a falta de grupo, a falta de estrutura, a falta de todos os aspectos que as equipes tinham, e acabaram suplantando a nossa, enfim, que era normal e nós sabíamos que isso ia acontecer. Certo, deixa eu ver aqui uma pergunta. Quando tu foi para a Liga Nacional, como que foi o trabalho com os teus atletas, rotina de treinamento? Tinha uma comissão técnica, fisioterapeuta, psicóloga, alguma coisa assim? A gente tinha um apoio, né? Tinha um grupo, a gente sempre teve o apoio, enquanto Ubra, a gente tinha o apoio do pessoal da fisioterapia que nos davam a mão, ajudavam. Tinha acadêmicos, né, que trabalhavam junto com a gente, então a gente esteve nessa parte, sim, mas eu não tinha preparador físico, eu não tinha, não. O ritmo de treino, os treinos eram os mesmos que nós fazíamos em termos de frequência na semana, de duração, que a gente sempre fez, não tinha como a gente mudar, porque todo mundo trabalhava, todo mundo trabalha, então não tem como. Aí tu vai participar com equipes que os caras recebem para isso e que treinam de manhã a parte física e de noite parte técnica e tática, e treinam todos os dias. Então, não tem como tu chegar num grupo assim, não tem como tu chegar nos caras. Né? Então, a gente manteve tudo que nós vimos fazendo, todo tipo a mesma metodologia que a gente utilizava para as competições em nível do estado, e começamos, vamos lá, vamos participar, vamos jogar, vamos encarar, vamos ver o que vai dar, né? Vamos tentar mostrar, né, que a gente está procurando realmente fazer alguma coisa pelo esporte, que nós estamos colocando a modalidade em evidência, né? E a gente teve apoio, a gente teve assim, todo esse período que eu trabalhei aqui, a gente teve um apoio muito grande da imprensa, isso é uma coisa que tem que ser dita. A gente sempre estava na mídia, a gente sempre estava no jornal, a gente tem, como você falou, na TV, a gente sempre estava no rádio, sempre, que a gente teve o apoio da mídia. Agora sucumbe, por quê? Porque falta uma política, né? Uma política pública que dê condições para que a iniciativa privada venha e estabeleça estrutura, estabeleça apoio e dê cultura, né? Crie-se, inicie-se, né? Uma possibilidade de uma cultura para que a longo prazo a gente tenha realmente um esporte em condições, né, de competir, e participar, enfim, e ser uma forma de mostrar que o município, né, é forte, que o município é destaque, enfim, como foi, né, na década de 80, Santa Maria foi destaque nacional justamente pela modalidade de handebol, mas não tinha uma política lá à época como não tem hoje, e ela estava toda embasada em uma instituição, numa estrutura que era dada em ortada e organizada. Eu participei aquilo da época e também tinha rifa, tinha sorteio, tinha tudo, não era lá como muita gente pensa, mas tinha o apoio da universidade também, através da DUFES. Eu acredito que também trazer jogos contra a equipe de São Bernardo, por exemplo, aqui para Santa Maria, também trouxe uma visibilidade maior para o handebol, porque muita gente, eu lembro do ginásio lotado, acho que foi em 2014, se não me engano, né, a Liga Nacional aqui. Foi. Então, muita gente veio para ver a equipe de São Bernardo e tudo mais, e isso eu acho que também plantou uma sementinha em muitos atletas, né, da base, de ver tudo aquilo acontecendo, de ter uma Liga Nacional aqui em Santa Maria. Isso foi uma coisa, assim, eu acho que inédita para a cidade.
Pois é, em 94 nós tivemos um evento de seleções aqui, né? Então, Santa Maria vem ao longo dos anos sempre com grandes eventos e aí é aquela coisa, tu não tem uma estrutura, tu não tem uma sequência, tu não vai estabelecer cultura, não tem como. Aí as pessoas perguntam, como que tu conseguiu durante todo esse tempo fazer isso? Por que que só uma pessoa? Justamente por prazer da função, né? Porque são abnegados que ao longo do... E eu só fui assim, Juliano, que fique claro, assim, ó, eu só fui uma das pessoas que contribuiu para que o handball em Santa Maria tivesse em voga nesse período todo aí, mas eu não consegui, o meu desejo, o meu sonho era poder colocar Santa Maria novamente no cenário nacional. De forma alguma eu tinha pretensão de chegar e competir com aquele grupo que à época colocou Santa Maria, né, como um grande destaque. Não era essa a ideia. A ideia era voltar a mostrar que Santa Maria ainda era um celeiro que poderia participar, mas que para isso é necessário ter uma estrutura, senão não se vai a lugar nenhum. O pessoal acho que está comentando aqui que o PAN 94 foi aqui em Santa Maria também, sim, né? Sim, foi em Santa Maria o PAN 94. Aqui teve... né? Pois é. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Acho que tu foi campeão 6 vezes de beach gaúcho em Torres. Como que foi a construção desse caminho? Porque para chegar no pódio é uma longa caminhada. Bom, só uma correção, né? Eu não sou elefante, mas a memória é boa. 2016 a gente 2005 a gente participou, né? Mas a gente foi a primeira participação. A partir de nós ganhamos de 2006 a 2013 em sequência, então são 7 anos, né? Então é heptacampeã dos jogos. E depois ali os guri vieram ganhar, eu acho que em 2017, eu acho, não me lembro, 2016. O Piuí está dizendo 8 vezes agora. Sim, em 2017 eu acho que eles acabaram ganhando. Então a Santa Maria é heptacampeã e heptas consecutiva. Como foi isso? Era que eu te falo, é a época que a gente tinha uma estrutura, a gente tinha uma instituição por trás que nos dava as condições e que nós tínhamos que os atletas, eles tinham bolsa, estudavam, tinham bolsa e existia uma contrapartida da universidade e nossa, tínhamos que dar uma resposta, né? Tínhamos que dar retorno para a universidade. Então, a gente treinava no aquele período de verão, o objetivo era a preparação para a competição de quadra durante o ano e nós treinávamos na areia, né? E aí a gente acabou tendo gosto pela modalidade e aí eu acabei fazendo alguns cursos. A época ainda eu recebia, eram CDs sobre a modalidade, eu comecei a estudar, enfim, a gente começou, né, e o treino, a gente tinha um volume de treino muito grande. Então a gente chegou até 2011 jogar o Campeonato Brasileiro de Beach, né? A gente foi participar, né, do Campeonato Brasileiro de Beach, e dali ainda uns atletas nossos, um ou dois, inclusive houve possibilidades de convocação, enfim, teve um que foi, né? O Renan chegou a treinar com a seleção, né? Treinou, depois o Marcos também teve algumas situações que poderia ter ido, enfim, não pôde ir. Mas a gente gostaram, eles acharam assim, quando nós viram lá, que equipe alta, né, porque a gente começou, os guris sabem, né, os que estão assistindo sabem que quando eu assumi, eu dizia que nós éramos era o 7 anão e a Branca de Neve, né, porque era o time de baixinho, a Branca de Neve era eu, então era o 7 anão e a Branca de Neve, era tudo anãozinho, e eu fui gradativamente elevando a estatura da equipe, e isso foi uma das coisas que foi observado lá em São Paulo à época, que eles, tem um time grande, o time é alto, é o que se busca, a única coisa que falta para vocês é o manejo do jogo, e é a dificuldade que a gente teve na Liga Nacional, a velocidade do jogo era outra, o manejo do jogo era outra, a força era outra, a condição física era outra, a preparação era outra, a estrutura era outra, a gente ficava ali, né, olhando para um lado para o outro, mas o quê? A gente queria mudar visibilidade para a modalidade, né? A gente deu, né? A gente deu modalidade, deu visibilidade. Mas só que faltou a velha estrutura e o velho apoio de sempre. E seguimos nessa, né? Eu acredito que seguimos. Já falamos então um pouquinho do trabalho das suas equipes. Aqui uma pergunta, se tu era muito rigoroso, como é que era a tua cobrança com a disciplina dos atletas? Olha,
Isso era uma coisa que a gente cobrava bastante, né? Principalmente a época que a gente tinha uma instituição por trás, onde a gente, e em nível da escola também, pela responsabilidade que é por sair com crianças, né? Para participar de competições e de eventos. Então, tu tem que existir, no meu ponto de vista, uma cobrança para que as coisas possam acontecer. Se não houver disciplina, as coisas não tem como se estabelecer, não tem como tu chegar a lugar nenhum. Né, o oba-oba, no meu entendimento, não pode fazer parte do esporte, né, de competição. E o oba-oba até, de repente, não podemos usar essa terminologia, né, porque em nível de recreação, tu vai lá para te divertir, bom, aí tudo bem. Agora, em nível de competição, a coisa muda de figura, né, tem que existir uma responsabilidade, tem que existir uma cobrança. Teve situações que a gente, digamos, levou para situações onde a gente era extremamente rigoroso, né, e depois a gente foi levando, foi abrindo, e aí os próprios atletas se deram conta que, é necessário que façam um ajuste, né, mas é tudo no sentido de fazer as coisas querer acontecer. Uma colega uma vez me disse: Jorge, eu não sei por que tu consegues as coisas, se é porque tu é persistente ou porque tu és teimoso, diz ela para mim. Eu acho que nós temos que ser um pouquinho de cada. Nós temos que ser persistentes e tem que ter um grau de teimosia, porque se a gente acredita que as coisas podem acontecer, a gente tem que ser persistente, e para isso precisa disciplina. E vai muito também em encontro, né, ao encontro de algumas perguntas que o pessoal fez, na questão da personalidade, né. Então, eu sempre fui um cara com um perfil forte, então eu sempre cobrei, sempre exigi, e acima de tudo isso, eu nunca deixei de estabelecer amizades, de fazer grandes amigos, grandes parcerias, e tenho hoje atletas aí que estão com 40 e poucos anos aí, que são meus grandes amigos. Enfim, então é isso, né? É tudo uma questão que eu sempre dizia a eles, do que nós vamos levar para a vida são os amigos que nós fizemos hoje aqui. Então, nós entrávamos em situações onde nós queríamos colocar em prática os nossos objetivos do que nós tínhamos treinado e trabalhado, e que nós muitas vezes treinamos em quadra aberta no relento do sol, né? E as pessoas sabem disso, né? Então, e nós competimos em ginásios fechados, muito organizados e muito bonitos. Então, se a gente treinou lá naquelas condições, aqui significa que nós vamos poder render tanto quanto lá e até melhor, porque aqui as condições são melhores, a estrutura é melhor e a gente vai render mais. Então, nesse sentido, né, de cobrar, porque a gente estava ali, competição, nós somos, dentro desse viés, nós somos competitivos por natureza. Então, a gente entrava em quadra porque nós queríamos vencer, então aquela cobrança existia. Mas com respeito, né, eu não tenho inimizades no handball. Tivemos, como algumas perguntas assim, a salvos algumas brigas, leva-se as amizades e as histórias que o handball nos dá. As brigas fazem parte, né, do contexto, pela luta, pela vontade, pela perseverança, né, pelo aquilo que nos traz, que a gente tem dentro, que a gente bate boca e discute e briga, porque a gente quer ganhar, a gente quer vencer, a gente quer atingir os objetivos para os quais nós nos propomos a estar em uma determinada competição. Então, nesse sentido, né? Aproveitando, né, quem conhece a quadra de areia do Margarida Lopes sabe, né, a estrutura. E quando tu vai jogar um beach, um campeonato estadual em Torres, em Capão, tu vê a diferença, né? Então, isso aí tá uma prova, né? Eu vou te dizer que lá nos primórdios, das minhas equipes, tem alguns que estão assistindo aí, tinha uns que davam um peixinho na quadra do Margarida, então isso para tu ver, nossa! Né? Então, diziam, o Capi é louco, não, o Capi é doido, mas eu também tinha umas parcerias, né? Então essas parcerias que a gente leva para o longo da vida, né? Tinha uma pergunta aqui, já treinou equipes femininas, mas a Fúcia aqui falou que tu treinou o feminino beach da Ubra e foi quem ensinou a modalidade. Então aproveito para te perguntar, por que tu não deu seguimento ao treinamento das equipes femininas? Que eu acho que é uma pergunta meio polêmica, né? Bom, primeiro, eu não tenho nada contra, tá? Mas eu respondo assim, eu não me sinto em nenhum momento com condições e capacidade para trabalhar com equipe feminina. Por quê? Porque o universo feminino é totalmente diferente do masculino. Eu teria que me preparar, eu teria que me qualificar, eu teria que, dentro das condições que eu tinha à época,
ter uma formação realmente ao nível de poder trabalhar com o grupo feminino. Eu nunca me senti, totalmente à vontade pela minha falta de capacidade. Eu tive equipes femininas na escola, equipes de base, sim, tive. E ao longo do tempo ela acabou se desmanchando, porque as meninas muitas vezes não tinham a persistência que os meninos tinham. E aí o que fiz? Eu acabei optando pelo maior número de equipes masculinas, que aí nós tínhamos mirim, infantil, cadete, juvenil, e acabou o feminino ele sucumbindo, digamos assim, né? E quando eu fui para a UBRA, teve momentos que a gente teve, né? A FU se reporta bem, a gente trabalhou justamente porque houve umas transições onde não tinha técnico, só que eu não tinha condições, não tem como tu trabalhar com... Eu nunca consegui, eu nunca me vi trabalhando com uma equipe masculina e com uma equipe feminina junto, concomitante, ou enfim, não tinha primeiro tempo hábil, e fundamentalmente porque eu nunca me senti em condições de poder atender um grupo feminino como deve ser atendido, porque eu sabia que 2 e 3 e eu ia acabar tendo situações de conflito que eu me sentiria muito mal, né? Eu vi vários exemplos na minha vida, enquanto técnico, enquanto árbitro, de coisas que me fazem muito mal. Eu não consigo lidar com determinadas situações assim, onde há uma falta de educação, uma falta de respeito, né? Então, eu nunca me senti nessa condição, com essa qualidade, com esse dom de poder trabalhar com um grupo feminino. E a época aí a FUB você vai dizer, mas tu trabalhou com nós. Sim, eu trabalhei porque houve uma necessidade, eu não podia deixar o grupo desamparado, aquilo foi muito ruim, eu me senti muito mal, e aí eu contribuí, mas não tem como você atender 2 equipes, até por questão de horário, em questão de dias, questão de treino, não tem, é humanamente impossível. E aí eu acabei tendo uma tendência, né, a trabalhar mais com equipes masculinas, pelo meu perfil. Eu acho que as pessoas que me conhecem sabem que realmente eu teria que treinar a equipe feminina. Eu acho que eu acabaria apanhando das meninas se eu tivesse um grupo mais feminino. Ainda mais com essas gurias aqui de Santa Maria, né? Fernanda, Simona, perigoso. Vamos agora, então, para a parte da arbitragem, para a gente fracionar o tempo e falar um pouquinho de cada coisa, né? Porque a gente tem 1 hora, já passou aí 40 minutos, então vamos lá. Como que tu consegue medir teu humor como árbitro, sendo que tu era um técnico bem explosivo? Talvez quem fez a pergunta nunca me viu na minha época de explosivo como árbitro também. Tudo é uma questão de amadurecimento, né? O técnico explosivo, talvez, o explosivo era no sentido de cobrar realmente as coisas para que elas pudessem ser feitas de forma adequada, né? Senão eu jamais iria fazer alguma coisa que pudesse levar a alguma situação de atritar com um atleta ou atritar com uma criança, ou enfim, né? Mas a ideia sempre foi cobrar, né? E para que as coisas acontecessem. Então, dessa imposição, dessa postura, né? Essa energia. E como árbitro, eu estou trabalhando não só com uma equipe, eu estou trabalhando com 2 equipes. Ali eu tenho que tratar de me posicionar para que o jogo flua da melhor maneira possível. E aí, em relação às perguntas que teve ali, eu não posso em nenhum momento ali ter a mesma postura, a mesma atitude enquanto técnico, enquanto árbitro. São coisas diferentes. Aí vem a curiosidade. Eu tive sim, quando eu passei da transição de árbitro para técnico, tá, gente? Eu primeiro fui árbitro, depois eu passei a ser técnico, depois eu voltei para aí, então houve transições. Quando eu tive dificuldade, extrema dificuldade no início, quando eu passei a ser técnico, porque pelo conhecimento da regra e por conhecer os árbitros, eu acabava, às vezes, prejudicando a arbitragem. Eu tenho consciência e noção disso. E muitas vezes, por exemplo, tem uma pergunta ali, como foi apitar com o professor Paulo Lima, né? O professor Paulo Lima é meu mestre, foi meu mentor, é meu amigo, e não tem palavras que descrevam como apitar com esse cara, como foi apitar com esse cara. Eu aprendi com ele, né? Tudo que eu sei da arbitragem, tudo que eu fiz em termos de arbitragem, foi graças a ele foi meu mestre, né, nessa parte.
Então, você tem que dividir as coisas, não tem como. Isso eu aprendi ao longo do tempo a ter a postura de árbitro que deveria ser, e como técnico também. Quem me acompanhou, né, ao longo do tempo sabe que essa questão de técnico explosivo, por fim, agora eu tinha conseguido, pelo amadurecimento, a ter um melhor controle ou lidar melhor com a situação, manejar melhor com a situação. E tem situações, às vezes, extremas que você explode, não tem como. A gente vê isso em qualquer equipe, naipe masculino ou naipe feminino. Não sei se eu consegui explicar um pouco, né, a curiosidade da pessoa que fez a pergunta. Acredito que sim. Só para descontrair, a Moza aqui está elogiando muito tua barba. O pessoal já pediu para ela sossegar aqui um pouquinho. Moza, beijo no coração, querida. Vamos ver aqui. O que faltou para ti ser um árbitro internacional, visto tua enorme competência? Primeiro, grato pela competência, né? Talvez não seja merecedor desse elogio, mas obrigado pelo carinho. Bom, essa é uma pergunta extremamente delicada, né? Porque talvez a época a gente não tenha atendido a expectativa, né, das pessoas que estavam avaliando, das pessoas que estavam organizando, das pessoas que estavam comandando a época, né? E olha, o que eu vou te dizer? Qualquer ponderação nesse sentido, eu poderia ser injusto, né, com as pessoas à época que galgaram e a gente não, né? Então, mas eu acho que a gente, talvez eles entendessem que nós não tínhamos ainda, que nós não pudéssemos contribuir por um longo período em nível internacional, embora a época que a gente fez o último curso para internacional, eu e o Jovan Amaral, que era a dupla, né, que a gente ficou mais tempo junto, fui eu e o Jovan, eu, o Dequinho, todo mundo conhece o Deco, eu fiquei com a nota mais alta na avaliação teórica e ele com a segunda nota mais alta, e a gente não passou na prática. Mas a gente sabe que não foi por uma questão de passar na prática. Depois, ao longo do tempo, a gente acabou descobrindo que era porque, pela idade, né, que a gente tinha, eu particularmente, que era mais velho, né, sou mais velho que o Deco, nós não teríamos como avançar, e porque tinham outras pessoas também com condições, enfim, e que estavam ali também buscando os mesmos objetivos. Então, bem tranquilo, né? Eu acho que foram coisas que nós tivemos um aprendizado muito grande. Eu e o Deco, quando a gente voltou do último, que nós fizemos 2, né? Do último que nós voltamos, a gente disse, Capi, vamos continuar apitando até onde a gente... Bora, vamos apitar até onde dá, se assim quiserem, assim nos deixarem, a gente vai apitar, e foi o que aconteceu. E a gente apitou aí junto até 2011, quando a gente se despediu. Eu me despedi em nível nacional aqui em Santa Maria, numa Copa Brasil, apitando a final feminina aqui. A equipe de Concórdia do Tani foi a que foi vencedora. O irmão do Tani tá aí, um abraço para ele, então, que está acompanhando nossa live, o Tutu. Eu acho que tu respondeu aqui uma pergunta já, jogos marcantes da tua carreira e do Deco, né? Sim, eu acho que a gente tem ali a Liga Nacional, entre várias, né? Nós apitamos várias competições em nível nacional, a gente apitou Liga Nacional, mas assim, ó, aqui eu tenho, assim, né, que dá para reportar, em 2011, quando eu encerrei minha participação em nível nacional como árbitro, que foi a final aqui em Santa Maria, a Copa Brasil Feminina, e depois a gente tem em 2004 as duas finais, né, da Liga Nacional, a feminina e masculina, que também a gente foi para lá, para São Paulo, ficamos uma semana, apitamos a outra, pelas circunstâncias também, a época, enfim, né, acabamos chegando lá. Se éramos merecedores ou não, é outra questão, é outro aspecto, mas a gente deu conta, né, a gente conseguiu, pelo menos, não criamos problemas, né, e os jogos transcorreram de forma tranquila, sem problema. Então, essa é de 2004. E a outra que você fala em nível nacional, em nível estadual, tem uma pergunta ali que é 2, né? A outra foi a final dos Jogos Mundiais de Surdos aqui em Caxias do Sul, né? Em 2018, que aí fui eu e o meu mestre que apitamos a final junto, lá foi participar dessa competição. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção bastante, vou levar para a minha vida, né? Vou levar para o resto da minha vida. Imagina, né, estar com o Lima aí, deve ter sido sensacional, né? É muito fácil, né, porque a segurança que ele passa, a tranquilidade que ele te dá, é fantástico, né? E até para os curiosos, né, porque até, em relação até àquela própria pergunta que foi feita ali, Ju,
dessa questão da tranquilidade, que o pessoal vê que o Capi, quando o árbitro é outra pessoa, enquanto o técnico ele é um, enquanto o árbitro ele é outro. A questão é que tu desenvolve ao longo do tempo uma vivência de quadra, uma experiência de quadra, você conhece os atalhos, como dizem, né, gostam de falar os esportistas, né, você conhece o atalho, você conhece a regra, você conhece os atletas, entre aspas, né, você conhece os técnicos, fundamentalmente. Então, isso acaba também, pela parte dos técnicos, pela parte dos atletas, eles acabam ficando tranquilos, eles acabam jogando porque eles sabem que ali, embora a gente vá cometer erros, a gente comete erros, a gente deixa a coisa passar, olha, tu fica pensando assim, mas olha só, mas que babaca, como é que eu deixei passar isso? E algumas situações também que ocorrem dentro da quadra, que a gente sabe que os atletas são malandros e que eles fazem que a gente não pega. E tem outras malandragens bobas que eles tentam em fazer, a gente chega, cara, não faz isso que é feio, eu tô ligado, não vai fazer isso, tu vai acabar saindo da quadra, não faz isso. Às vezes, talvez dessa forma, você acaba ganhando mais o atleta do que você lá punindo, né? E eu, enquanto técnico, até para dar um exemplo assim, eu tinha situações que onde o árbitro vinha, sentava do meu lado, falava comigo, conversava comigo, aquilo doía mais, eu ficava mais indignado, eu ficava mais envergonhado daquela observação, daquela construção que ele fazia comigo, que eu preferiria tomar um cartão, né, do que aquilo ali. Só que aquilo ali contribuía para o meu crescimento, para a minha formação, fundamentalmente como pessoa, crescer como pessoa, como ser humano. Então, fantástico. Isso chama-se Paulo Roberto Silva Lima. Uhum. Não era só comigo que ele fazia isso, né? Ele chegava e sentava do lado assim, Jorge, tu tá te dando conta? Tu tá querendo apitar, logo no início, né? Tu tá querendo fazer o nosso trabalho aqui dentro da quadra? Quem sabe tu te preocupa só com a tua equipe, deixa nós apitar. Eu, tá bom, professor, me desculpe, mas na próxima vez me dá cartão, não vem me mijar. Eu dizia, e ele dava risada. Eu li uma calma em pessoa. Então, é isso. Mais amado. Como que foi apitar as finais da Liga Nacional? Conta a tua experiência, foi masculino, foi feminino, contra quem foi, a pressão pegando. Bom, aí contra quem foi é complicado, né? Porque já... Não lembra? Era a equipe do Paraná na final masculina, a equipe do Paraná, a equipe de São Paulo, né? Que acabou ganhando, foi a equipe de São Paulo. E a feminina, acho que eram duas equipes de São Paulo, acho que era Guarulhos e Metodista, e o masculino era a equipe de Maringá e a equipe da Metodista masculino, se eu não me falha a memória, tá? Por favor, me desculpe se eu estou equivocado. A gente apitou primeiro, acho que a final masculina, depois a feminina, nós ficamos uma semana em São Paulo. Foi com o Deco também, né? Sim, foi eu e o Deco que apitamos, né? Até quem estiver assistindo aí, se eu estiver equivocado em alguma explanação, por gentileza, né? Pode corrigir. Foi uma equipe, assim, foi tranquilo os dois jogos, assim, na nossa leitura. Existia até um fato interessante no masculino, porque existia uma pressão em cima da gente externa, que eram pessoas não ligadas, né, à questão da equipe de arbitragem, enfim. Foi muito interessante, até né, não vale a pena dizer assim qual era a função do que essa pessoa fazia lá, mas foi muito interessante, até que chegou num momento que eu disse assim, cara, vamos fazer o seguinte, tu vais fazer o teu trabalho lá, que o nosso aqui vamos fazer, porque ele estava tentando interferir, né, tentando, obviamente, tirar vantagem para uma determinada equipe. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, ó, tu faz o teu trabalho lá, que nós vamos fazer o nosso aqui, ok? Beleza? Valeu, cara, abraço. Pronto, acabou. Isso era uma coisa mas faz parte do jogo, faz parte do clima, né, toda aquela, né, então, na intenção, obviamente, de tentar fazer uma pressão, porque o cara não me conhecia, não conhecia a gente, não sabia quem a gente era. Depois, né, pela própria tranquilidade, e eu me lembro que a TV transmitiu e depois a gente viu, até no intervalo do jogo a gente viu, né, foi pro vestiário, e aí um dos atletas saiu até e comentou, dizendo, né, o cara perguntou da arbitragem, e os caras, não, eles estão tranquilos, eles estão fazendo o jogo acontecer, tá sem problema, entendeu? Então foi bem tranquilo, foi muito gratificante, uma coisa que marcou a gente, assim, isso foi uma das coisas que a vida nos oportunizou, né, e que a gente tem que ser grato por isso, só isso. O Sérgio e o Piuí que estão falando que foi o time de Londrina e o Metodista masculino. Então tá boa a minha cabeça. O professor Sérgio é uma enciclopédia ambulante, o Piuí também. E feminino foi Guarulhos e Mauá. Errei, Mauá. Peraí, isso aí, eu achei que era Guarulhos e Mauá, isso aí. Perfeito, muito obrigado. Agora tu atua como delegado, né, nas competições. O que um delegado faz? Qual é a função do delegado nas partidas?
Bom, de uma forma geral, assim, né, para não estabelecermos muitos elementos técnicos, ele é o responsável por dar a tranquilidade e as condições para que a equipe de arbitragem, secretário, cronometrista, né, e árbitros possam realizar seus trabalhos com tranquilidade. Os técnicos também, né, na questão da segurança, de poder saber que tem alguém ali que está colaborando para o evento, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, e que o que tenha que acontecer realmente, que é um jogo, né, e que a torcida possa ali vibrar, aconteça da melhor maneira possível. Então, na questão de delegado, talvez o facilitador muitas vezes seja em função da vivência, da experiência, do conhecimento, de ter estado enquanto árbitro dentro da quadra, enquanto técnico, enquanto também outras funções ali, poder exercer uma situação onde tu sabes muito bem o que acontece, o que se passa na cabeça do árbitro, o que se passa na cabeça de um secretário, de um cronometrista, a tensão que é gerada pela questão dos jogos, enfim, do técnico, como que o técnico se comporta, o que acontece, quer dizer, tu já consegue prever ou antever a possíveis manifestações ou possíveis atritos em função de determinadas situações que ocorrem. Ali entra a questão de tu intervir, né, para poder que aquele ambiente seja o melhor possível, que se transcorra da melhor maneira possível e que tu tens para isso ter o conhecimento, né, do regulamento da competição, das coisas, das normativas estabelecidas, né, em função dos acordos que tem, que são com antecedência determinados, que tem que ser cumpridos, e ter o conhecimento da regra e do jogo, isso é fundamental. Quando tu conhece todas as ações, tu já vivenciou algumas coisas, acaba ficando tranquilo, acaba ficando mais fácil justamente porque tu está ali exercendo esse trabalho, né, de dar condições para que o ambiente seja o mais favorável possível, né, para que o jogo aconteça. A gente tem aí 5 minutinhos, vamos ver se dá para fazer 3 perguntas aí, respondendo brevemente, então. A pressão da torcida te incomoda? É possível punir um clube que ofenda a arbitragem durante um campeonato? Existe nos regulamentos, está previsto que, e inclusive o professor Sérgio sabe aí, tem várias situações que já aconteceram, que se tu percebeu que tem uma ligação com o clube, que aconteceu alguma coisa, simplesmente se faz um relatório e transcreve nesse relatório tal qual aconteceu. Isso vai a julgamento e aí se delibera e pode haver punição ou não, depende da situação. Qual é que era a outra pergunta? Como que funciona o sistema de arbitragem no handebol? O árbitro do fundo cuida do quê e o da frente? Como que isso é decidido? Tá, perfeito. Em relação à pressão, que se a gente sente a pressão da torcida, gente, isso aí acontece com toda e qualquer pessoa, como atleta, como técnico, como árbitro, quando tu está iniciando, existe uma progressividade. Com o tempo, isso acaba sendo uma coisa normal, porque tu já passou por tantas situações iguais a essas, que tu acaba sabendo que aquilo ali não tem nada a ver com o contexto do jogo. O jogo acontece dentro da quadra, né? Assim como toda e qualquer situação também que a gente aprende com o tempo, que tudo que acontece dentro do jogo, que aconteceu dentro da quadra, ficou dentro da quadra, gente. Acabou aquilo ali, acabou. É outra história, é outra coisa, é outra vida, é a vida que segue. O árbitro de fundo, basicamente, ele tem que estar preocupado com as ações na linha da área dos 6, e ele é responsável por verificar os 6 metros, por verificar por as questões das ações do pivô e a questão de marcar, né, o responsável por marcar os 7 metros quando as situações ocorrem ali. E o árbitro central é o que vai realmente conduzir o jogo lá fora, que observa as ações lá fora, responde. Então há uma divisão de arbitragem para que possa haver um trabalho, né, de qualidade, mais ou menos dessa forma. E há trocas durante o jogo, né? Isso, se fazer trocas para que você não fique sempre do mesmo lado, para que você troque as diagonais, né? Troque em função disso aí. Existem algumas regrinhas assim estabelecidas, né? Que são orientados aos árbitros para que façam isso, né? E os árbitros também, alguns com o tempo, eles vão criando. Tem algumas situações que tu faz as trocas, no 7 metros, tu troca, nas faltas, tu troca. Quer dizer, né? Antigamente a gente fazia umas correrias, hoje mais não existe isso. A gente vai evoluindo, né? Vai ficando inteligente. O Rogério Menezes aqui tá mandando um abração aí para ti, Capi. Abraço de Campo Bom, então, pro Capi. Ô, meu querido, um grande abraço. Vamos falar um pouquinho agora nesses minutinhos finais do Capi atleta. Como é que tu iniciou como atleta? Onde tu jogou e qual a tua posição? Olha só, eu tive assim, eu sempre fui um apaixonado pelo handebol. Eu era interno numa escola e os internos não podiam jogar. Eu via a equipe jogando na minha frente, só podia assistir. Aquilo me doía bastante. Eu me apaixonei vendo esse esporte, né? Então, quando eu saí do sistema de internato, eu fui para um sistema de semi-internato. Eu passava o dia inteiro na escola e ia para casa, que é o que hoje se fala em escola de tempo integral. Então, eu
comecei a jogar, a ter contato com o handball com 15 anos. Depois ali foi dois anos que eu tive, 1 ano, 2 ali, eu já fui para o ensino médio, e aí eu já né, não pude mais, eu continuei praticando ali por 2, então eu tive 1 ano, 2, 3, 4 anos, e aí já fui para a universidade. Então, quando eu cheguei na universidade, eu participei de jogos escolares. Quando eu cheguei na universidade, eu me dei de frente com uma das maiores equipes na época, que tinha a maior equipe, a melhor equipe que tinha, o maior grupo que tinha, e eu fui para lá, né, para participar. Até o professor Giacomini, na época, pegou assim, o que o Jorge quer aqui, né? Ele perguntou até para o meu mestre nessa área, o professor Nilton, que me levou para o handball, né? Que me acabei levando para educação física. Que cidade que tu jogava mesmo? Oi? Tu começou a praticar aqui em Santa Maria o handebol? Aqui no patronato, lá no patronato Antônio Alves Ramos, depois eu fui para Maria Rocha, depois eu fui para a universidade. Como eu vi que o meu handball não era o bicho, né? Que eu não ia longe, eu pensei só, eu vou seguir em outras coisas que eu posso ir mais longe. Aí que eu fui para arbitragem, e da arbitragem eu fui para técnico. Tu fez parte aí da geração dos anos 80 aí da Dufesne ou não? Eu era um privilegiado assistente daquele grande grupo, aprendi muito. Bah, que legal. Capim, então a gente vai encerrando a nossa live, tem 2 minutinhos aí. Deixa um recado pro pessoal que 1000 elogios aí à tua live, a tua percepção como árbitro, como técnico. O pessoal achou incrível a nossa live aqui. E eu só tenho que agradecer, né? Porque... Quem agradece sou eu, a honra é minha. Obrigado pelo carinho do pessoal aí, eu acho que é só os meus amigos que entraram aí. Mas assim, as curiosidades e perguntas, se o pessoal tiver interesse, que tu quiseres passar, eles te passarem, eu posso responder e passar para ti, tu fazer, quer dizer, não tem problema nenhum, estou à disposição do que eu possa, assim, relatar um pouquinho da minha experiência, né, da minha vivência, enfim, e um abração e um beijo no coração de todos os meus amigos aí que o handball me deu, que eu levo para a vida. O que a gente leva para a vida, né, são os amigos, não adianta. Com certeza. Ó, o Marcelo Cubano aí, ó, parabéns, ótima live, Dinda, parabéns, abraço Capi, a Mosa de novo, grande Capi. A Dinda foi minha colega no Maria Rocha. Beijo, Marcelo. Grande mestre, Cid. Diego dando parabéns, César de Sá, Pati, bastante abraço, gente na live, lotado de gente. Agora o Sérgio tá mandando tomar uma capinga. Forte abraço, ele disse. Sim, mas eu sei por que ele tá mandando eu tomar uma capinga, porque eles não tem mais lá, ele tá querendo uma, sem vergonha. Piuí falou que agora passou um filme também. Piuí, um beijo, meu querido. Piuí é um dos atletas que mais tempo ficou comigo, desde o pré-mirim até o adulto.